Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre perdão. E a gente precisa aprender a andar em perdão. Eu sei que tem muita gente com dificuldade nessa área e a gente precisa entender que a gente se relaciona com pessoas a todo momento, em casa, no trabalho, na igreja, em entretenimentos da vida que a gente sai para curtir. Pessoas estão conectando com pessoas a todo momento e pessoas são seres imperfeitos. A gente sabe que todo mundo comete erros, até mesmo nós. E a gente precisa lidar com esses erros e uma maneira, né, da gente não ir para um lado ruim e provar de coisas ruins nesses relacionamentos, é o perdão que vai nos livrar disso. E a gente vai ver lá que em Mateus 18, do 21 ao 22, o apóstolo Pedro estava com essa dificuldade, tanto que ele chega para Jesus dizendo: Jesus, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar ele quantas vezes? Até 7 vezes? Então aqui a primeira coisa é entender que Pedro sabia que tinha que andar em perdão, mas ele estava vendo a dificuldade de andar em perdão e aí ele quis colocar um número limite ali. E queria a aprovação de Jesus para isso, mas só que Jesus vira para ele e fala: Não, Pedro, é 70 vezes 7, não é 7 vezes não, é 70 vezes 7. Ou seja, Jesus não está sendo literal aqui falando que é para perdoar o irmão 490 vezes por dia. Jesus está dizendo que é para perdoar quantas vezes for necessário. E perceba que Jesus não somente instruiu Pedro e nos instruiu por meio dessa palavra. Ele foi o maior exemplo disso, meus irmãos. Eu e você, antes de conhecer a Cristo e de se entregar a Ele, nós éramos pecadores, tínhamos uma natureza pecaminosa dentro de nós. O salário do pecado era a morte, mas Jesus, sendo Deus, veio para a terra como um homem e pagou o preço desse pecado no nosso lugar. Ele nos favoreceu a graça, o favor imerecido. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Está lá em Efésios 2:3. Mas o nosso Deus, a sua natureza é o amor. Onde diz lá em 1 João 4, do verso 16, diz que Deus é amor. Deus é o próprio amor. E ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então Jesus veio como um único, mas depois da sua morte e ressurreição ele se tornou o primogênito, o primeiro de outros que viriam se achegar nesse reino, nessa família de Deus. E é eu e é você. Agora nós somos filhos de Deus, estamos na família de Deus. Nós fazemos parte de uma nova aliança com melhores promessas. Éramos merecedores da ira, mas Deus nos amou tanto que nos perdoou em Cristo Jesus. Perceba que o perdão está introduzido nesse amor. E se o nosso Deus nos perdoou, ele anda em perdão constantemente, quem somos nós para não perdoar as outras pessoas? Não é verdade? Lá em Mateus 6, dos versos 14 ao 15, vai dizer assim que se a gente perdoar as transgressões das outras pessoas, Deus vai nos perdoar. Mas se a gente não perdoar essas transgressões, Deus não vai nos perdoar. Perceba que quando a gente anda em perdão, a gente anda em amor, e isso dá legalidade para o Senhor agir em nossas vidas. Mas se a gente não anda em perdão, a gente anda em pecado. E isso não dá legalidade para Deus, mas dá legalidade para Satanás. E ele vem para matar, roubar e destruir. Meus irmãos, o diabo não tá de brincadeira. Você pode estar pensando: ah, mas vai me matar, eu não morri até agora. Mas ele tá te destruindo aos poucos. E às vezes você nem tá percebendo. E quanto menos você esperar, você tá no fundo de um poço. Mas perceba que Deus também não está de brincadeira, meus irmãos. Ele está pronto para nos perdoar. E por isso que muitas pessoas têm ministrado a palavra, pregado essa palavra, para alcançar você, para alcançar o seu coração. E Deus quer te transformar, te perdoando e te colocando nesse reino de amor. E para nós entendermos aqui sobre o perdão, existem três aspectos do fluir no perdão. Que o primeiro é você liberar perdão para uma pessoa que errou contra você.
você pedir perdão para Deus ou pedir perdão para as pessoas envolvidas no seu erro. E a terceira é você se perdoar. Então vamos conhecer aqui essas aplicações, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos conhecer da verdade sobre o perdão e vamos andar na liberdade de Deus, colocando em prática essas verdades. Amém? Então, o primeiro é: vamos liberar perdão para uma pessoa que cometeu um erro contra nós. Meus irmãos, se a pessoa errou, ela veio pedir perdão ou não veio pedir perdão, a gente libera esse perdão para ela. Logo quando o erro é cometido. Se a pessoa veio pedir perdão, nós liberamos o perdão ali. Mas se ela não veio, nós fazemos uma oração e entregamos para o Senhor essa pessoa. Até oramos por ela. Então, perceba, o liberar perdão é você deixar para lá tudo aquilo de consequência que veio pelo erro da pessoa para com você. E eu sei que Deus, lá em Isaías 43:25, diz que ele não se lembra mais dos nossos pecados, né? Ele nos perdoa das nossas transgressões e não se lembra. Mas só que a gente aqui nessa terra, de homem para homem, de ser humano para ser humano, nós lembramos dos erros. E Satanás muitas vezes é o causador dessas lembranças. Para nos afetar mesmo, ele faz isso. Mas só que a gente tem que agir, às vezes, como acontece quando nos machucamos. Às vezes acontece de um corte, de a gente se ferir, se machucar e um corte se abrir. E a gente vai tratar esse corte, vai passar remédio e ele vai se fechando. Ao ponto que a gente vê a cicatriz depois que fica e passa a mão e não sente mais dor. A gente lembra daquilo que aconteceu, mas não sente mais dor. Então, é isso que acontece quando a gente libera perdão. A gente pode até lembrar, mas quando a gente lembrar, a gente não vai ter mais maldade contra aquilo, a gente não vai pensar, não vai ter rancor contra aquilo, não vai ter nada de ruim. A gente já liberou o perdão, já se livrou de todo esse mal. Então, o liberar perdão é isso. Agora, quando nós erramos, primeiro nós precisamos pedir perdão para o nosso Deus. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós e ele nos guia. Ele nos mostra quando nós erramos. A nossa própria consciência nos acusa. Dentro de nós existe um incômodo quando nós cometemos erros. E a gente precisa ser rápido em pedir perdão, primeiramente para o Senhor. E existem três passos que a gente precisa seguir. Primeiro, confessar o erro, confessar o pecado. Depois, pedir perdão por meio do nome de Jesus. E o terceiro, se arrepender. Sabe, a gente pode se achegar com ousadia diante de Deus, que Ele está pronto para nos perdoar, irmãos. Em 1 João 1,9, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade e injustiça. Deus é fiel. O que quer dizer fiel? Que ele cumpre o que promete. Se ele diz que é fiel para nos perdoar, irmãos, vamos com ousadia diante de Deus e confessar esses pecados. Lá em Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, esse encontra misericórdia. Então a gente tem que seguir os três passos completos. Não é só confessar e pedir perdão, mas a gente precisa se arrepender. Você já conheceu uma pessoa que só fica pedindo perdão, perdão, mas não muda nada? Continua na mesma vida? Então, não adianta nada. Nós precisamos pedir perdão, confessando os nossos pecados, mas em arrependimento. Arrependimento é como o versículo diz aqui, é abandonando essa prática, é mudando de direção. A direção do erro é essa, a gente vai numa direção totalmente oposta e muda. Mas também, pelos nossos erros cometidos, pessoas podem estar envolvidas nesses erros. E eu sei, irmãos, que às vezes tem pessoas que já morreram, que a gente não tem mais contato e não tem a oportunidade de pedir perdão. Mas aí você anda em arrependimento e segue sua vida, tá tudo certo. Mas se você tem a oportunidade de pedir perdão para a pessoa da qual você errou, que ela estava envolvida na situação, faça isso guiado pelo Espírito Santo de Deus.
faça isso o quanto antes. A gente tem um WhatsApp aí, rapidamente a gente pode mandar uma mensagem e não tem problema se a pessoa aceitar ou não. Nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. E uma outra coisa, não é porque você pediu perdão para uma pessoa ou você liberou perdão para uma pessoa que você é obrigado a se relacionar com essa pessoa. A gente tem diferentes tipos de relacionamentos em diferentes níveis. E não é porque você pediu perdão ou liberou perdão que a pessoa tem que estar dentro da sua casa. Sabe, tem pessoas mal intencionadas, como eu disse no começo, e a gente precisa tomar o cuidado. A pessoa está decidida a andar no caminho errado, mas a gente faz lá a nossa parte, libera perdão ou pede perdão, mas não é obrigado a andar com essa pessoa. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que a gente vai voltar a ter o relacionamento, vai se aproximar, mas tem pessoas que é melhor se afastar e a gente continua amando essa pessoa, orando por ela. E se tiver oportunidade e assim o Senhor te pedir para fazer, você vai lá, prega o evangelho e aí a restauração da vida dessa pessoa vai acontecer com fé em Deus. E um outro ponto que a gente precisa ter um entendimento com relação ao perdão é se perdoar. Sabe, meus irmãos, nessa caminhada que nós temos com Deus, nesse crescimento espiritual, nesse processo de santificação, erros vão ser cometidos. Todo mundo vai errar. Mas é claro que a gente não pode usar isso como desculpa para cometer erros que não cabem mais no nível espiritual que nós estamos, que nós nos encontramos. Tem pessoa que já tem um conhecimento revelado da palavra, que já teve experiências com o Senhor, já tem uma caminhada aí de alguns anos, então tem erros que não cabe mais essa pessoa cometer. Mas erros vão acontecer. E aí a gente precisa tomar cuidado de não ficar em condenação. Se a gente pediu perdão para o Senhor, ele nos perdoou e nos limpou de todo mal. Lá em Romanos 8:1 vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, se livra dessa condenação. Se você pediu perdão, tá tudo certo. Segue a sua vida, vai avançando no Senhor, cada vez errando menos. Mas aí o importante é saber também que para fluir no perdão não é na força do nosso braço. Para fluir no perdão, é como eu disse, esse perdão, ele está introduzido no amor divino de Deus. Então nós precisamos fluir no amor divino de Deus para fluir no perdão e não na força do nosso braço. Novamente repito, não é na força do nosso braço. Nós não conseguimos, nós não somos capazes. É o Senhor que nos capacita. Romanos 5:5 diz que esse amor do tipo de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então nós temos tudo dentro de nós e por meio da palavra para nos capacitar a fluir naquilo que Deus nos criou para fluir. Assim como ele perdoou, nós também somos capazes de perdoar. Mas só que precisamos entender também que, beleza, recebemos do amor, somos capazes, mas precisamos estar sensíveis ao Senhor, precisamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. E como é que a gente faz isso? Congregando, orando, louvando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, lendo bons livros, tudo isso vai facilitar que a gente cresça espiritualmente, cresça no Senhor e ande na consciência da palavra, sabendo que Ele nos fez para caminhar dessa forma e a gente vai encontrar as forças em Deus para agir dessa maneira, para fluir no perdão, seja liberando perdão, ou pedindo perdão, ou se perdoando. E aqui vai ficar uma indicação. Novamente, eu acho que é pela terceira vez eu indico O Amor, o Caminho para a Vitória, do Kenneth Reagan. 3 vezes já estou indicando, se eu não me engano é 3. Então, meus irmãos, vá rapidamente no link aqui embaixo na descrição, compre esse livro e leia o mais rápido possível. Você vai ver o como você vai ser abençoado e entender sobre esse amor, que é o caminho da vitória. E se você foi edificado, curta esse vídeo. Se veio alguém aí no seu coração e precisa dessa palavra, compartilhe. Mas se você também quiser receber mais do conteúdo da palavra aqui nesse canal, se inscreva. E é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, sejam abençoados na prática da palavra. Até!